Boa noite a todos. Hoje iremos compartilhar com vocês uma perspectiva da psicologia sócio-histórica. Iremos começar com uma breve introdução sobre essa abordagem e, em seguida, iremos apresentar um vídeo relacionado à entrevista com a profissional da área. A psicologia sócio-histórica se diferencia por entender o ser humano não como algo pronto ou fixo, mas como um ser em constante construção, moldado pelas relações sociais e pelas condições históricas nas quais está inserido. Diferente da psicologia tradicional, que muitas vezes tentou explicar os fenômenos psíquicos como algo puramente interno ou universal, a psicologia sócio-histórica nos convida a olhar para o sujeito em sua totalidade, dentro do seu contexto de vida. Ela reconhece que a subjetividade é atravessada por fatores sociais, econômicos, políticos e culturais. Ou seja, não basta apenas olhar para dentro da mente de alguém, é preciso olhar para fora também, para sua trajetória, seu ambiente e suas condições de existência. Essa abordagem surgiu como uma resposta crítica às limitações da psicologia tradicional, e no Brasil ganhou força especialmente a partir dos anos 1980. Foi um período de forte efervescência política e social, e muitos psicólogos passaram a se engajar mais diretamente com a realidade do nosso país, marcada por desigualdade, exclusão e pobreza. Um nome fundamental neste processo foi o de Silvia Lani, que defendia uma psicologia voltada para os setores populares e para a transformação social. A psicologia sócio-histórica também assume uma postura crítica diante da naturalização dos problemas sociais, onde, em vez de tratar questões como o desemprego, a pobreza, a violência como falhas individuais, ela os entende como expressões de um sistema excludente. Isso exige do psicólogo uma postura ética e política. É preciso se posicionar, reconhecer seu papel como agente de transformação e não apenas como alguém que oferece tratamento individual. No campo da prática, essa abordagem está presente em diferentes áreas, como saúde, educação, assistência social e movimentos populares. O foco não é apenas aliviar sintomas, mas atuar nas causas sociais do sofrimento psíquico. Isso implica ouvir com atenção o contexto de vida das pessoas, entender os sentidos que elas produzem a partir de suas experiências e contribuir para fortalecer sua autonomia, sua consciência crítica e sua participação social. Em resumo, a psicologia sócio-histórica propõe um rompimento com o individualismo e o reducionismo. Ela busca construir uma psicologia crítica, comprometida com a transformação social, com os direitos humanos e com a dignidade das pessoas. Mais do que uma teoria, ela é um convite para uma prática engajada, ética e profundamente humana. E em seguida, iremos apresentar o vídeo. Oi, amiga! Oi, Má, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Amiga, eu acabei de mandar a entrevista, você conseguiu ouvir? Ouvi, achei ótima, muito boa. Mano, muito fofa ela, né? Nossa, eu adorei, Ai, eu muito amei. legal. Cara, eu acho que eles vão amar, juro. Eu também achei super empolgada, muito legal. Ela faz tudo com muito amor, né? Sim, muito fofinha. Foi. Bom, é isso, né, amiga? Vamos colocar pra eles ouvirem? Porque Vamos. acho injusto a gente não dividir isso com eles. Vamos deixar um pouquinho com eles agora, né? Vamos, então tá. Beijos. Deixa eu pegar aqui as perguntas. Bom, então, como foi o processo de escolha dessa abordagem? Ela me escolheu. Uma coisa bem mística e misteriosa, assim, né? Amo. Não, mas é porque assim, durante a graduação a gente vai ver um monte de abordagens, a gente vai estudar um monte de coisa e é uma loucura. Eu lembro que tinham semanas que eu tinha, sei lá, psicanálise, análise do comportamento e psicologia sócio-histórica no mesmo dia. Então, o meu cérebro dava um tilt. Acaba que no processo de que a gente vai estudando e vai conhecendo, a gente vai inevitavelmente se identificar mais com uma coisa do que com outra. Há exceções. Eu tenho uma amiga que ela sempre foi excelente
excelente em tudo e ela sempre amou tudo. Então, ela não só se identificava, como ela se apropriava verdadeiramente de todos esses conteúdos, assim, com excelência. Mas isso é raridade. Geralmente, a gente vai pendendo mais para um lado do que para o outro. E isso tem a ver muito com quais são as coisas que a gente se identifica na vida. Então, eu era do centro acadêmico, eu era do movimento estudantil, eu fazia protesto na rua, eu levantava cartaz, não sei o quê. Então, quando me foi apresentada uma abordagem psicológica que considerava luta de classes, o meu coração quase explodiu. E é isso, fui arrematada, assim. Acabou, eu não tinha mais pra onde ir. Tinha algumas coisas que eu gostava e tal, mas eu sempre me identifiquei muito. Meu coração batia mais forte quando eu ia para aula de psicologia social e quando eu via teorias da psicologia sociohistórica. Então, não tive muita escolha, né? Era isso que fazia mais sentido para mim. E aí, quanto mais eu estudava isso, mais eu entendia que eu conseguia pensar por esse viés. Eu conseguia pensar melhor, analisar as coisas melhor, eu conseguia entender melhor por esse viés. E não foi muito uma escolha. Rolou. Então, a segunda pergunta, na verdade, tá bem ligada e acho que você já até respondeu, que seria o que mais te encanta nessa abordagem. Eu não sei se você quer pontuar algo específico. Me encanta ter como teorizar acerca de uma leitura de mundo que considera as desigualdades, que considera os contextos. Quando a gente traz uma perspectiva histórica para analisar fenômeno psicológico, para mim isso é tudo. Eu adoro, eu fico tipo assim, sim, faz sentido, a gente não pode tentar se descolar da realidade. Para mim, pela psicologia sociohistórica, a gente consegue ficar com o pezinho fincado na realidade, assim, sabe? O que é da materialidade mesmo? O que é que está aparecendo aqui? Sendo da minha vontade ou não? Eu querendo que isso exista ou não? Existe, e agora? A gente vai fazer o quê? E aí a gente tem aquela coisa do sujeito ativo. Então, de fato, o que é que a gente pode fazer em relação a isso? Nem que seja em passinho de formiguinha. Então, vamos embora. Isso dá uma potênciazinha de vida, sabe? Sim. Então, melhora a situação, pra mim. Achei tudo. Ai. Suspeita pra falar, porque eu particularmente gosto muito dessa abordagem, assim, pelo pouco que eu vejo, opa, tudo bom? Sim, é maravilhoso. E qual o maior desafio dentro dessa abordagem pra você? O maior desafio é você conseguir técnica pra atuar em clínica. Ou conseguir técnica para trabalhar com qualquer coisa, porque a gente tem uma base teórica muito forte. A gente tem elaborações muito boas, assim, muito complexas. A gente consegue fazer uma leitura muito massa das coisas, mas não tem, por enquanto, de fácil acesso e de maneira mais divulgada, assim, né, até esse momento, técnica para fazer as coisas. Então, a gente vai com uma base muito forte, com uma leitura muito boa, com um embasamento teórico grande, mas é meio que, com base nisso, o que é que eu consigo fazer? Sabendo que funciona de tal e tal maneira, o que é que eu consigo fazer? Ao mesmo tempo que isso pode ser um problema, eu acho que não necessariamente é, porque, inclusive, por essa mesma abordagem, a gente entende que tudo está em transformação o tempo inteiro. Então, como é que eu vou estabelecer técnicas fechadas para aplicação de um mundo que está em transformação constante e que, de repente, o que eu tenho de técnica hoje, não vai servir amanhã, talvez não sirva. Para outra situação, eu vou tentar aplicar aquilo em vão. Então, se o sujeito não é estático, como é que eu vou ter um formato de técnicas estabelecido? Quando acontecer tal coisa, você faz tal coisa. Isso não faz sentido quando a gente vem por essa abordagem. Sim, justo. Acho que casa muito com uma outra pergunta que eu tenho aqui, que é: a psicologia sociohistórica traz uma primeira impressão de algo mais acadêmico. Como é a clínica dentro dessa abordagem? E é isso, é exatamente isso. Quando eu comecei a fazer, quando eu precisei fazer a clínica, porque não era o meu objetivo, eu estava sempre ali, psicologia social, vamos lá, né? Fazer coisas no coletivo, o negócio é a coletividade, não vou no individual, ficar sentado numa salinha com ar-condicionado, nunca na minha vida. Isso vai contra os meus princípios. Acontece.
institucionais de setor público, concurso, enfim, contratação, mas pela via do público, ou você meio que não trabalha. É muito difícil você conseguir trabalhar com psicologia social pela iniciativa privada, porque é inclusive na contramão, assim, né? A gente não vai trabalhar para gerar lucro para ninguém. Então, a iniciativa privada vai me contratar? Não vai. Né? Muito dificilmente vai acontecer uma coisa dessa, nem faz sentido. Eu compreendo, inclusive. Não concordo, mas eu compreendo. Então, eu me perdi. Qual que era a pergunta mesmo? A pergunta era como seria a clínica dentro dessa abordagem, porque justamente, né, a sócio-histórica, ela traz um viés muito acadêmico, né, a primeira impressão, assim, né, que eu, como aluna do primeiro semestre de psicologia, tenho, pelo menos, né, então, é justamente o que você falou na sua outra resposta, né, são tantas bases, né, muita teoria, muita coisa ali, muito fundamento, mas na aplicação, né, como seria isso numa clínica psicológica, né? Isso, eu comecei a falar sobre isso porque eu queria ir para quando foi que eu comecei. Quando eu fui começar a fazer clínica, então, que o aluguel tinha sido pago, pensei, era assim, pós-pandemia 2021, e eu pensei, cara, o que é que eu vou fazer? Porque eu não sei trabalhar se não for pela psicologia sócio-histórica. E eu não quero usar a minha psicologia, o meu tesouro da minha vida de qualquer maneira. Então, eu quero trabalhar com psicologia se isso fizer sentido. Como é que eu consigo fazer uma clínica psicológica que faça sentido para mim, enquanto atuação, e que eu consiga exercer isso de uma maneira que eu ache satisfatória, que eu ache, enfim, boa o suficiente, né? E aí eu pensei, o que é que eu tenho? Fui pensar no que é que eu tenho, fui tentar me organizar teoricamente, coloquei tudo no papel e pensei, disso tudo aqui que eu sei, como é que eu posso aplicar isso para mim? Eu precisei começar a tentar. Mas primeiro eu precisei fortalecer a minha autoestima no sentido de, cara, eu sei o que eu tô fazendo. Talvez eu não tenha técnicas para aplicar, mas eu tenho essa base teórica gigantesca e eu tenho domínio dessa base teórica. Eu sei o que é antiético e eu sei o que é ético. Eu sou uma pessoa que não me considero uma pessoa sem noção, mas eu acho que vamos lá, né? Vamos lá. Eu já tinha feito estágio em psicologia clínica, só que pelo Carl Rogers, pela fenomenológica. Aliás, a abordagem é centrada numa pessoa, né? Mais especificamente ali. Então, eu tinha tido experiência de psicoterapia, já estive nesse lugar, sabia quais eram as coisas que eu precisava de burocracia e etc. Então eu pensei, vamos lá, vamos descobrir se eu sei fazer isso, né? De um jeito que faça sentido para mim. E aí eu fui aplicar. Fui entendendo a partir desse movimento de aplicação da minha base teórica nessa lida da clínica, né? Nessa lida com uma outra pessoa e ali no individual mesmo. E eu fui descobrindo que a gente tem, sim, muita munição, que a gente tem muita coisa e que todos os conceitos que a gente aprende em psicologia sócio-histórica são completamente aplicáveis para a clínica. Eu vou dar uma aula sobre isso daqui 1 hora, inclusive, sobre a clínica na psicologia sócio-histórica. Se algum dia você fizer uma aula aberta ao público, me avisa, por favor, online, que eu quero participar. Mas não tem como eu responder essa pergunta sem me prolongar demais. Então, ficar mais ou menos por aqui mesmo. Mas o que eu tenho para dizer em síntese maior o respaldo de base teórica que a gente tem é suficiente e é completamente possível de ser aplicado para a clínica, mesmo que a gente não tenha técnicas fechadas estabelecidas para esse ambiente em si. Apesar disso, existe sim, pela psicologia histórico-cultural, algumas coisas que estão sendo desenvolvidas, que eu tive contato, mas eu não gostei tanto para mim, que é uma vibe mais lúria. Eu vou mais pelo Vygotsky e pelo Marx. O pessoal vai mais pelo Lúria, pelo Leontiev e outras pessoas. E aí eu não me identifico tanto, é uma coisa meio neuropsicologia, sabe? E aí não me pega muito, eu fico, cansada. Entendo. Mas existe. Então, quem quiser procurar coisas mais técnicas, existe esse material hoje em dia. Ainda não é muito, mas ele existe. Na minha prática em específico,
eu prefiro pegar essa base zona teórica forte e entender nessa relação que eu tenho com essa outra pessoa que está sentada na minha frente, como é que eu vou fazer para fazer uma análise mais completa possível, considerando as desigualdades, considerando o momento político e social, considerando o contexto histórico e etc, etc, na leitura dessa pessoa. Super legal. Um mito e uma verdade sobre a abordagem. Acho que o maior mito é que é impossível fazer clínica com a psicologia sociohistórica. Justo. E uma verdade é que talvez seja a psicologia certa. Amei. Assim que não tem uma abordagem melhor que a outra. Mas talvez exista uma que é a certa. Eu vou ousar dizer que essa é a certa. Amei. Quais as principais formas de atuação nessa área? Além da clínica, né? Porque quando a gente fala de área de atuação e abordagens, a gente pode aplicar qualquer abordagem em qualquer área de atuação. Uhum. Eu posso trabalhar aplicando psicanálise em CAPS. Uhum, sim. Eu posso, enfim, a abordagem vai ser nada mais do que a sua visão de mundo, assim, para aquela situação. Então, a partir de, com base em que você vai fazer essas análises, né, de conjuntura, de indivíduo, de coletivo, do que for. E aí a abordagem, ela pode ser, qualquer abordagem pode ser aplicada para qualquer contexto. Considerando isso, não tem muita resposta, assim, Uhum. É qualquer coisa. Se você quer, se a sua leitura é a partir da psicologia sociohistórica, você pode fazer tudo, você pode fazer qualquer coisa a partir dessa abordagem. Uhum. Eu dou aula em psicologia sociohistórica. Eu dou aula, sei lá, de behaviorismo em psicologia sociohistórica. Porque eu não consigo não dar o contexto histórico, fazer análise social e considerar a cultura a partir de uma leitura marxista, inclusive, mesmo se eu estiver dando aula sobre outra coisa. É claro que eu não misturo conceitos, eu não misturo essas visões. Mas o meu jeito de falar, de ler e de explicar já vai ser atravessado por isso. Sim, não tem jeito. Então, meio que não tem como a gente se desvincular disso. Justo. Bom, agora a última mesmo. No cenário político do Brasil, como você enxerga a importância de abordagens como a sociohistórica? Sujeitos ativos, transformadores. A gente, eu costumo falar assim, tem aquela música, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, pra gente não existe isso. Não acabou. Sempre tem jeito. A gente sempre tem que fazer em relação a isso. Então a gente vai na contramão do vamos dar um jeito de você suportar essa realidade? Então vamos adaptar você a essa situação? Não. Completamente contrário disso. Nós somos sujeitos ativos e enquanto humanidade a gente construiu esse mundo do jeito que ele é a partir de tentar suprir as nossas necessidades, as nossas demandas. Então, eu falo em sala de aula assim, cara, a gente não vai para dentro de uma caverna quando tá chovendo, se esconder. A gente já construiu uma casa. A gente não espera procurar uma fruta para se alimentar. Não, a gente faz a plantação. Então, a gente constrói coisas, a gente adapta o mundo às nossas necessidades e não o contrário. Quando eu falo de saúde mental, eu tô falando disso também. Eu não vou trabalhar para adaptar o sujeito a uma realidade ruim. Então a gente precisa de um jeito de você suportar isso. Não, pelo contrário. O que é que tá de ruim? Será que a gente pode fazer alguma coisa para mudar essa realidade que te adoece? Isso em paralelo com fortalecer a pessoa ali individualmente para conseguir dar conta, afinal de contas, as coisas não acontecem assim, né? No estalar de dedos. Sim. Então, fortalecer o individual, mas saber que só existe transformação mesmo no coletivo. E sempre tem algo para ser feito. Porque nós somos sujeitos ativos. A gente transforma. Sim. Bom, as perguntas em si acabaram. E aí, pra finalizar, eu montei um bate-bola, assim, bem rapidinho, de esse ou esse, pra você escolher. Não precisa justificar, só se você quiser fazer algum comentário. Mas, no geral, só escolher mesmo. Vamos lá. Silvia Lane ou Ana Bock? Silvia Lane. Sujeito ativo ou sujeito passivo? Ativíssimo. Alienação ou praxis? Praxis.
Consciência individual ou consciência socialmente construída? Socialmente construída, sim. Inevitavelmente. E psicologia neutra ou psicologia engajada socialmente? Não existe ciência neutra. Impossível. Essa